A primeira delas é assim: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos meus adversários. Então vamos lá, fala junto comigo. Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Essa é a primeira. Amém? Amém. O Senhor curou ela, você vai ver o testemunho dela. O Senhor curou ela por causa do que você fez, você resgatou ela. Amém. O Senhor dá uma na sua fé, você vai ver coisas na sua vida que você nunca viu, nem você, nem ele, nem ninguém. E você não viu tanto que o Senhor é fiel. Glória a Deus. Tá? Amém. Recebe essa palavra, que Eu vai recebo essa para toda palavra. essa igreja. É para todo isso, tudo que eu estou falando para vocês. O Senhor mudou aqui um negócio aqui. E tudo isso que nós falamos como igreja, o Senhor lançou para expulsar aquele monte de demônio que veio aqui tentar acusar a gente. Então o Senhor firmou os estacas aqui, bateu, nós vamos ver chegar gente, nós vamos ver dinheiro entrar, nós vamos ver o casamento dos irmãos aqui que já estão falando conosco. Então é profundo. É profundo a hora. Então, é só o começo, é só o começo. Tá, então, graças a Deus, igreja, boa noite. Amém. Pode, por favor. Então, pode se sentar, fica à vontade, pode sentar. Beto falou que se tiver coragem, a próxima é ele, hein? Ô, Glória. Aí sim, Betão, é assim mesmo, é assim mesmo. Manda aí, Beto. É assim que começa. Querido, o Senhor tem me dado uma direção, né? A gente tem falado de muitas coisas, mas por causa de algumas situações, nem todo mundo está na mesma caminhada. Então o Senhor me ordenou que nós voltássemos e estabelecêssemos os fundamentos novamente. Então assim, para que não haja dúvida nem confusão a respeito de nada na sua vida, hoje o Senhor vai trazer para você segurança, certeza e alegria. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar lá em Romanos, no capítulo 3, e nós vamos entender a obra de Cristo e aonde se aplica algumas coisas na minha vida à medida que nós avançarmos o tema. Tá? Então você vai comigo lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19. Paulo está falando aqui, né, desde o começo de Romanos, a respeito da obra do Senhor, da justificação pela fé, né, o meu justo viverá pela fé. Está falando do poder do Evangelho, que nivelou os judeus e gentios. Enquanto eles não estão procurando, estou dando introdução. Tá? E aí, Paulo chega a dizer que a verdadeira circuncisão, a verdadeira expectativa de Deus está naquilo que foi feito dentro do coração do homem. E aí ele vai caminhando, desenvolvendo que todos os pecados carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer que por si mesmo, ainda que ele possa pensar, acontecer e entender, ninguém se justifica por si mesmo diante de Deus. Então esse é o contexto do assunto que está para trás, da onde nós chegamos aqui no 19. Tá? Então com isso que eu te falei em mente, nós vamos ler o verso 19, que é o que está para trás aí. 19, acharam? Romanos 3, 19, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a primeira coisa que nós vamos saber aqui é que o propósito da lei de Deus, quando ela bate de frente com pessoas não nascidas de novo, ela tem o papel de mostrar para ela o seu pecado. Então a lei de Deus, quando ela bate de frente com a carne, ela vai realçar o pecado. É o que Paulo está falando aqui. O propósito dela é que, sem a nova natureza, a pessoa conheça que ela é devedora de Deus, em termos de pecado e de justiça. Amém por enquanto? Amém. 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. 27. Onde, pois, está a soberba, ou a jactância? Foi de todo excluída. Por quê? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então agora Paulo, depois de dizer que todos os homens foram encerrados debaixo do pecado, que Deus colocou todo mundo como pecador,
vem dizer que a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus, o que é manifestação, primeira coisa? É algo que está escondido e de repente é trazido a público. Então tem o oculto e o manifesto. O manifesto é aquilo que todo mundo pode ver. Então quando Paulo fala assim no verso 21, mas agora sem lei manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele está dizendo que Jesus, como a palavra de Deus, a justiça de Deus, ele veio sendo anunciado no Antigo Testamento através de oráculos, né? A pessoa recebe a revelação e passa para o povo, recebe e passa. Aí tem profecia em Isaías, tem profecia em Salmos, tem profecia nos livros proféticos. Então tudo que foi falado lá atrás, a respeito até mesmo da própria lei de Deus, aí Deus veio e tornou aquilo tudo uma pessoa. Então Jesus Cristo é a pessoa da lei de Deus com a integridade que Deus exige na obediência. Eu vou repetir. Jesus Cristo, ele é a pessoa da lei de Deus. É exatamente como Deus é, por dentro e por fora. Quando eu disse integridade, é porque Deus, em Cristo Jesus, né, no caso, é perfeito por dentro e por fora. É santo por dentro e santo por fora. Então Jesus é exatamente o que a lei de Deus demandava do homem. Ele é a pessoa da lei. Imagina que Deus agora deu vida aqui. Sim, mas mais do que isso, assim, nesse primeiro tempo não entra nisso, é depois. Então, no fato de Jesus, ele ser a justiça, ele veio mostrar para a humanidade o que Deus esperava da lei. Ele veio como que Deus fizesse um desenho animado, vamos dizer assim, na TV, de algo que ele queria mostrar para os homens e os homens não entendiam de ouvir. Então, Jesus veio e ele expressou isso. Por dentro e por fora, exatamente tudo que Jesus fez era o que Deus chama de justiça. As obras de Cristo, os feitos de Cristo, os pensamentos de Cristo, tudo o que Jesus fazia tinha raiz na lei de Deus. Então Jesus, tudo que ele fez, o que ele testemunhou, é a expressão da lei, é Deus mostrando na forma humana como que a lei funciona. Ficou claro agora? Então, aí você vê aqui, ó, no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, ainda que Jesus tivesse vindo, ele atribuiria, ele compartilharia com as pessoas essa justiça a partir da sua fé. Quando você atribui a sua fé, o que é atribuir a fé? É quando Deus fala com você e ali dentro de você algo muda e gera em você um desejo por Deus, gera em você a vontade de mudar, gera em você algo profundo que faz você desejar o que você não desejava antes. Antes você era inimigo de Deus, você não gostava de Deus, agora você tem interesse por Deus, você quer transformar a sua vida, você quer andar conforme o Senhor instrui, porque você percebeu por dentro de você que isso é para você, ainda que você não entenda muita coisa. Está claro por enquanto? Então essa justiça que Jesus em pessoa representava, veio, e ainda no verso 23, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus, ele é a própria glória de Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, não perde aqui, fica aí em Romanos 3 e vai lá comigo em Hebreus capítulo 1, vou mostrar uma coisa para você. Hebreus é o finalzinho, um pouquinho para frente aí. Você vai achar Filipenses, Colossenses, Colossenses, Tito e Hebreus. Hebreus 1, versículo 1. Presta atenção nisso aqui, ó. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora olha o 3, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, para aí só um pouquinho. Jesus, ele é a imagem de Deus. Ele é exatamente o que Deus é em forma de homem. Entenderam? Então, Jesus, ele veio para mostrar para o homem como que a lei de Deus funciona no seu movimento. Porque até então nós olhamos a lei, mas nós não sabemos ela na sua prática. Nós temos questionamentos a respeito de como que isso funciona. Então, quando nós olhamos para Jesus e cremos, nós recebemos algo dele que chama justificação. Nós vamos falar aqui, volta lá para Romanos de novo.
Então agora Romanos 3:24. Estão comigo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Redenção é resgate. Eu e você estávamos condenados ao inferno. Como eu já expliquei, existe uma esteira na humanidade caminhando em direção ao inferno. E quando você recebe Jesus pela fé, Deus vem e tira você da esteira. Tira e tira. Mas está todo mundo indo. Quem não recebeu está indo. A esteira está levando e a pessoa não sabe que está indo. Porque para ela andar, ela não precisa se movimentar, só precisa ficar parada. Porque a esteira propriamente leva a pessoa. Então, quando você crê, Jesus tira você dessa esteira e põe você num lugar onde você não está caminhando mais para lá. Agora você tem condição de caminhar. Na verdade, ele vira você e você começa a andar. Você não corre o risco mais de ir porque ele te sustenta. Vocês entenderam aqui? O que é que eu entendi? Então, acontece o seguinte aqui, ó. Verso 24 de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça é favor imerecido de Deus. Tá? Para vocês não esquecerem. A quem Deus propôs, 25. No seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, olha só, qual era o intento de Deus quando Jesus pisou nessa terra? Deus fez uma proposta, Deus fez uma o quê? Substituição. O que significa a palavra propiciação que está escrito aqui? Significa sacrifício que sofre a ira de Deus e torna Deus favorável a nós. Então, Jesus chega a dizer, Paulo, um pouquinho para frente, Romanos 8, ele fala assim que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a amizade com a carne é inimizade com Deus. Então Jesus se fez carne para cumprir o papel de homem, e aí ele obedeceu completamente. Por ele, segundo a lei, ele podia voltar para o céu, sozinho, por causa da obediência dele. Só que o propósito dele não era vir e voltar para o céu, era vir e pagar a conta da humanidade. Então, depois de toda a perfeição dele, o que Deus fez? Pegou todo o pecado de todos os tempos, desde Adão até das pessoas que ainda vão nascer lá na frente, e jogou nas costas dele. Falou, agora você vai assumir a culpa da humanidade. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus ele carregou toda a carga da humanidade. Perto da crucificação dele, a palavra fala que houve trevas na terra. Era tanta treva que foi em cima de Jesus, todos os capítulos do mundo que você puder imaginar estavam lá em cima. Doença, câncer, AIDS, tumores, etc., tristeza, depressão, o que você puder imaginar, coisa que a gente nem sabe, foi jogado em cima dele ao mesmo tempo. E todos os capítulos em cima. Por isso que houve treva naquele ambiente. Para que você e eu pudéssemos receber a justiça. Então assim, hoje, quando você e eu sofremos e aceitamos esse sofrimento como o fim das coisas, nós estamos desprezando o que foi feito por nós. Então é importante que o homem conheça o que foi feito em favor dele, para que ele tenha a esperança de que não vai ficar assim. É um tempo, é um processo, é um momento na sua vida, mas não é o fim dele. Vocês estão entendendo? Então toda tribulação, ela não vem com o propósito de destruir você, ela vem com o propósito de aperfeiçoar você. Então Jesus, ele não deixou de obedecer a Deus, porque tinha um propósito de ir para a cruz e salvar a humanidade. Ele em si já tinha justiça, ele não precisava ficar aqui, ele fez por nós, ele só sofreu por nossa causa, ele não precisa nem ter descido aqui. Quando Deus expulsou Satanás dos céus, ele criou o homem em sua imagem e semelhança, e o homem como sua imagem e semelhança pecou. O diabo também pecou, mas Deus não quis se fazer anjo para salvar o diabo, mas ele quis se fazer homem para salvar o homem. Então Deus escolheu salvar o homem e não escolheu salvar o diabo, mas ele podia. Então você vê que o amor, ele faz as suas escolhas. Então o que eu quero dizer com vocês? Você foi escolhido. Quando a palavra de Deus fala assim que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que Deus tem um propósito na sua vida, isso é verdadeiro. Porque eu estava vendo um documentário científico para cada relação sexual que há entre homem e mulher. A ejaculação libera 1 bilhão de espermatozoides em você que nasce. Você foi escolhido no ventre, foi mesmo, porque você nasceu. Tinha 1 bilhão lá, falou, Deus, eu quero você. Deus falou, vai, separou você. Então você tem um propósito, sim, você nasceu todo. Então, quando você recebe essa justiça,
de Deus, mediante a fé, Deus agora inseriu em você algo que é a justiça dele. A natureza dele veio para você. E o que isso faz de você diante de Deus? Justo. Você agora tem uma natureza que vai consumir toda mentira, toda incredulidade, tudo aquilo que já foi plantado em você, mediante as suas experiências naturais. Então, traumas, medos, inseguranças, dúvidas, incertezas, todas essas coisas, a sua nova natureza ela tem condição de tragar, de consumir, porque a natureza de Deus é fogo consumidor. Então, conforme você desenvolve a sua fé, essa natureza vai destruindo por dentro até ela aparecer para o lado de fora. Ela vai crescendo, ela vai implodindo o que é ruim e crescendo naquilo que é bom, naquilo que é segundo Deus. Por enquanto, vocês estão entendendo? Sim. Então, 25 de novo comigo, ó. A quem Deus propôs o seu sangue, então propiciação, né? Quem está aqui, é sacrifício que sofre a ira de Deus, torna Deus favorável a nós, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o que ele está falando aqui? Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para Deus mostrar para principados, potestades e para homens que a justiça dele é verdadeira, que o salário do pecado é a morte, ele pegou o justo, crucificou e mostrou: ele está morrendo pelos pecados da humanidade. Eu estou lançando sobre ele a culpa do homem. Então Deus mostrou no Filho dele que ele mata por causa do pecado. Na verdade, não é ele mata, a pessoa morre e Deus condenou o pecado ali em Cristo. Só que o pecado, o salário dele é a morte. Jesus não morreu, ele rendeu o Espírito. É diferente. Por que ele não morreu? Porque ele não pecou. Ele carregou a culpa do pecado. Então, todo Jesus era íntegro, era fundamentado na verdade. Então, o fogo vem, quando ele pega na verdade, ele não queima ela, ele queima só o lixo. Então, Deus jogou o lixo num vaso íntegro de verdade, num vaso íntegro de santidade. O fogo veio, o fogo de Deus queimou, consumiu todo o pecado, mas Jesus ficou inteiro lá. E aí ele falou que: Pai, está consumado, e nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele não morreu porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Mas Deus mostrou que ele pune o pecado na cruz do homem, na cruz de Cristo. Ele puniu o pecado lá. Vocês estão caminhando comigo? Assim? Sim. Então, assim, Jesus, a importância de você olhar para ele é que você não precisa carregar suas dores. Você não precisa carregar os seus medos. Você pode sentir, você pode se incomodar, mas não precisa ficar com eles. Porque Jesus tem uma vida para você onde todas essas coisas, elas podem tocar, afetar, mas não permanecer, porque a graça remove isso de você. Então a graça de Deus é um rio que flui de dentro para fora, que faz com que você se fortaleça por dentro, para que aquilo que entrar não possa se estabelecer. Como assim, Tony? Você olha a circunstância que te feriu, aí você fica remoendo. O que acontece? Vai tirando a emoção vai crescendo. Daqui a pouquinho você já está agindo de acordo com o que você viu e sentiu. Isso, quando você já está agindo de acordo com o que você viu e sentiu, você já está entrando na cilada do inimigo. Porque o diabo, ele usa as suas feridas, ele se alimenta das suas feridas. Ele se alimenta dos seus medos, da sua falta de perdão, da sua amargura, da sua insegurança. Ele se alimenta disso. E aí o que ele faz? Ele vai colocando em você situações para crescer o seu desespero, a sua insegurança, os seus questionamentos. Ele mexe nisso. E o que ele faz para te convencer? Ele usa raciocínio. Você vai ver uma coisa, você vai pensar isso aqui, vai pensar isso aqui, vai pensar aquilo outro. Aí nesse raciocínio seu, você não inclui a palavra de Deus. Se você pensa qualquer coisa, mas a palavra de Deus não é um raciocínio. O que acontece? Ele constrói um pensamento que vai ter um efeito de comportamento na sua vida. Fulano me traiu, não gostei, vou vingar. Toda vez que alguém te trair, você vai vingar, é automático na sua vida, porque ele construiu um pensamento que responde segundo o que ele quis. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, cada vez que eu pratico um pensamento que tem uma emoção doente e eu vou repetindo isso, eu vou dando para o inimigo poder na minha vida. Quanto mais eu faço, por isso que a graça de Deus em Cristo Jesus vem para substituir o meu íntimo. Deus quer transformar você por dentro, Ele não quer melhorar você.
Ele não quer fazer você parecer uma pessoa boa. Ele quer te dar uma nova natureza. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E coisas velhas incluem o velho jeito de pensar, o velho jeito de sentir, o velho jeito de agir, o velho jeito de entender as coisas. Passou. Eis que tudo se fez novo. Só que esse tudo novo ainda está em forma de semente na sua vida. Por isso que você não entende muita coisa. E aí esse novo, ele compete com o que é de velho. Por isso que muita coisa nós discordamos e brigamos. Então, o que acontece? O que acontece? Uma guerra interior tremenda, que é de Gálatas 5:16. Andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Gálatas 5:16-17. Eu li para vocês aqui, citei, né? Então, quando você tem essas coisas em mente, você vai ver que essa guerra é totalmente natural. E que o seu coração ainda não concorda, porque você começou agora. Deus está te ensinando. E a obediência, olha como é que é a obediência para Cristo. Abre comigo em Hebreus capítulo 5, no verso 8. A obediência, ela é algo que vai liberar para você muita coisa e vai salvar você. E eu vou explicar isso com mais clareza. Hebreus 5, verso 8. Todos acharam? Diz assim, ó, falando de Jesus, ó. Vou ler o 7 também, ó. Lê o 7, 5, 7, 8, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, para aí. Se Jesus, que é Jesus, aprendeu, experimentou a obediência pelo sofrimento, comigo e com você não vai ser diferente. Porque a obediência, irmãos, olha, eu vou dar um exemplo para você entender. Nós somos acostumados a vir para a esquerda, isso é falar da carne, vai para a esquerda. Deus tem uma palavra que é para a direita. Só que você está tão habituado aqui, imagina que os seus pés estão colados no chão e todo o seu corpo está espremido aqui. Quando você virar, vai grudar, tipo, imagina que vai grudar, imagina que tem um corredor estreito aqui, só passa para frente assim, não consigo virar. Aí o que acontece? A palavra de Deus, a obediência para trás, você vai virar e aquilo vai te doer, vai custar, por quê? Porque você está na direção errada. Aí Deus quer corrigir você pela palavra, Ele quer botar você para cá. Então vai ferir, vai arrancar, vai doer, vai gerar questionamento, vai gerar muita coisa na sua vida. Por quê? Porque isso ainda está pelejando para que você não receba o que Deus te deu gratuitamente. Ou seja, a justiça e a condição de andar com Deus. Então continua comigo no verso, vocês estão em Hebreus, né? Volta para Romanos lá. Romanos agora, capítulo 5, capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26. Ó. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então Jesus, sabendo que a obediência para o povo de Israel, porque Ele veio primeiro para Israel, Ele sabendo que não era possível surtir efeito, porque Deus é santo por dentro e por fora. Israel tinha a natureza carnal, mas tinha a palavra. Então quando eles tentavam obedecer segundo a carne, eles não conseguiam agradar a Deus no seu íntimo. Então Jesus veio da raiz de Davi, ele veio de Hebreus, ele viveu como um hebreu, como um judeu, os princípios de Cristo eram totalmente hebraicos, judaicos. E aí o que acontecia? Ele foi para a cruz e quando ele pagou a conta da humanidade, a porta da salvação se estendeu a gentios. Só que agora nós, que somos gentios, que não são aqueles que nasceram em Israel, que não são judeus, nós agora temos a condição de receber uma natureza equivalente à natureza da lei. Porque se Deus é Espírito, nós precisamos ser espirituais também para concordarmos com Deus. Porque a carne é para a esquerda, o Espírito é para a direita. Não tem concordância. A palavra de Deus dá uma direção, mas eu penso outra e quero outra. Isso é normal. Acredite, é normal. E aí você vai resolvendo a sua fé com Deus, no seu relacionamento com Deus, orando em línguas, meditando na palavra, indo no jejum, e Deus vai fortalecendo você por dentro, para que aquelas coisas, aqueles pensamentos errados que te aprisionavam antes sejam destruídos pela palavra de Deus. Aí Deus vai agir com a palavra dentro de você. Como que Deus faz isso, Tony?
Como que Deus faz isso? A palavra de Deus, né, a palavra fala assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, lá em Isaías 9, a partir do verso 6, fala assim que Ele é o Pai da eternidade. O que é eternidade? É um passado sem começo e um futuro sem fim. Jesus é o Pai dela. Então Ele é um pouco grande. O que Ele faz? Como Ele criou o tempo, Ele tem como pegar aquele comportamento doente seu que nasceu de um engano. O que é um engano? Você viu uma circunstância, você entendeu a circunstância de uma forma. Aquela circunstância de uma forma gerou em você uma emoção ruim. Fulano está falando mal de mim. Você foi achando que o fulano está falando mal de você, tirar uma satisfação. Você brigou e às vezes nem era isso. Então, quando você vê, já é semeado na sua cabeça alguma coisa que não tem muitas vezes relação com a verdade. A gente pensa coisas que muitas vezes não são verdade. O fulano está com raiva de mim, o fulano está pensando isso de mim. E muitas vezes está só na nossa cabeça. Você vai conversar depois? Não tem nada com isso não. Por quê? Então, o diabo, ele vem separar as pessoas. Aí o que acontece? Jesus, por causa da sua eternidade, e sendo a própria palavra de Deus, quando você recebe Ele por fé, e você começa a se relacionar com a palavra, com jejum, com oração, e você começa a ouvir, te ensinando, Ele pega essa palavra de Deus, e Ele vai antes da sua ferida. Então, por exemplo, você teve uma ferida dia 7 de setembro de 2013, um exemplo. Aí Jesus te revela algo em cima daquilo lá. Você está lendo a palavra e fala assim: nossa, poxa, eu fiz totalmente diferente, meu Deus do céu. Você pensa, só que essa palavra agora, ela entrou antes daquela situação na sua vida. O que acontece? Quando você começar a agir de acordo com essa palavra, Deus vai limpando de baixo para cima. Ele vai empurrando para fora o lixo da sua cabeça e estabelecendo o dele. Então você vai começando a ter sua mente renovada, até que aquilo se torne um hábito na sua vida, e você não vai mais reagir mediante a ferida que você teve. Mas a cura que você recebeu pela palavra de Deus tornou-se na sua cabeça um comportamento. Você entendeu? Pode parecer meio complexo, mas o Senhor te mostrou como é o processo. Então, quando Jesus fala com você, Ele vai antes da sua ferida e insere a palavra lá embaixo. E aí, quando você começa a obedecer, Ele começa de baixo para cima a tirar o lixo da sua mente. Daqui a pouquinho, de tanto repetir, isso se torna parte de você e a sua emoção vai sendo sarada. Porque a palavra é espírito e vida, ela vai gerar em você, através da graça de Deus, esperança, alegria, compaixão, amor, longanimidade, mansidão, todas essas coisas que são saudáveis para você. Porque você vai conhecer quem é o seu Pai. Aqui Jesus, Ele veio nos apresentar o Pai, e Ele fez o que fez para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir Cristo. Mas enquanto você não ouve, o que você faz? Você se relaciona com Deus, através da palavra, da oração e do jejum, e participa dos cultos. A pessoa que está à frente, sacerdote, padre, quem quer que seja, ele é responsável de apresentar as suas orações diante de Deus, para que Deus abençoe a sua vida. Tudo que você faz para trazer, tudo que você quer trazer para Deus, você quer honrar a Deus, você traz, tem um intercessor para você, que é o Jesus é para nós. Então, até que você amadureça e ouça Deus, você tem um Moisés na sua vida. Quem era Moisés? Ele era o mediador. Deus queria conversar com o povo. Aí o povo viu Deus lá na coluna de nuvem lá, trovejando. Eu não, vai lá você fala com Deus lá e depois você vem falar para nós. Então, quando a pessoa não quer ir para oração, ela precisa de um sacerdote. Por quê? Porque ela não quer ouvir Deus e ela não quer também se relacionar com Deus. Ela não quer se relacionar com Deus pessoalmente, então ela precisa de um sacerdote. Se ela não quiser nem um sacerdote, então ela não quer Deus. Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Então, até você e eu amadurecermos, nós precisamos de um tutor, de um guia. Você não é dependente dele, mas você, nesse momento, está sendo educado na verdade. Então, é como se você tivesse que cuidar de uma criança. Você precisa ensinar ela, se você pôr na tomada choque, se você pôr a mão no fogo queima, se você pôr na piscina, se afunda. Essas coisas tem que ensinar. A pessoa vai querer ir na piscina, a criança vai falar, não pode. Não dá, se você dizer sim, dizer não. Então Deus nos ensina dessa forma. Então, nós vamos agora, vocês estão comigo aí em Romanos, né? Romanos
vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então Jesus, ele pagou a minha dívida e a sua, e agora está sentado à destra de Deus como homem. Ele é Deus e ele é homem, e nós estamos na posição mais exaltada possível nos céus com Cristo. Porque para ele pagar a minha dívida e a sua, diante de Deus, a minha culpa e a sua, ele de alguma forma nos inseriu nele. Na hora da cruz ele lembrou, estava lá a Graça, estava lá o Beto, estava lá a Sueli, estava a Geni, o Tônio, o Lin, enfim. Estava todo mundo lá, ele lembrou. Eu preciso ficar aqui, porque senão eles não vão. Então ele ficou. E agora você e eu somos abençoados nele. O que é ser abençoado nele? Significa que o que ele fez, porque ele pagou a conta, quando eu vou me santificando, o que é santificar? É aprendendo a verdade por dentro. Você vai orando em línguas, meditando a palavra, jejuando, você vai ouvindo a voz de Deus, você vai se relacionando com pessoas que te constroem, te edificam, e você vai sendo transformado. Você pode não receber coisas imediatamente em termos de transformação, mas em algum momento da sua vida tem que frutificar, porque quem não dá fruto, ele corta. Então alguma coisa tem que ter aparecido diferente na minha vida, para os outros testemunharem. Tipo, nossa, o plano mudou mesmo. Então é isso que Jesus veio trazer para nós. É uma vida de salvação, uma vida onde que era destruição, agora torna-se esperança. Você não vai ficar no seu momento difícil para sempre. Você não vai ficar na sua luta para sempre. Tem para você promessas, tem para você várias coisas, mas Deus tem que te ensinar o caminho para você acessar isso. E nós não sabemos, nós estamos começando agora. Estão entendendo? Amém. Então nós somos guiados. Isso vai sempre custar alguma coisa que custou para Jesus. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aqui eu quero focar com você. Poxa, se é justificado pela fé, por que eu tenho que obedecer? Né? Jesus não fez a parte dele? Ele fez. Jesus fez. Isso é importante, que é isso que o Senhor trouxe, que as pessoas questionam, que as pessoas têm dúvida. Aqui, nós temos 3 níveis com Deus. Se você avançar, vai para Romanos 8 aí, avança um pouquinho. Romanos 8, olha o versículo 20 ou 30, olha o versículo 30. Romanos 8, 30. Todos acharam? Diz assim, ó. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Então, existem passos na vida do cristão. Primeiro, o que acontece? Quando você recebe Cristo pela fé, você recebe a justificação. O que é isso? Deus compartilha contigo a natureza justa, em forma de semente. Ele deposita em você uma nova natureza. Essa nova natureza, eu já dei o exemplo aqui. Se você pegar uma semente de laranja, ela tem dentro dela um programa, onde quando você colocar ela no lugar certo, regar ela com as coisas certas, ela vai crescer e vai dar fruto de laranja, sem você ter que falar para ela. Sementinha, bebe água. Sementinha, pega o nutriente A, B, C. Sementinha, raiz. Você não tem que falar para ela. E ela parece uma coisinha assim sem vida, mas ela tem um programa dentro dela que faz ela se tornar o que ela foi chamada para ser. Está claro isso? Sim. Então, uma semente de laranja, se eu pegar aqui para você, eu posso dizer para você, olhando da perspectiva humana, que isso é uma semente, mas eu posso olhar da perspectiva divina e dizer para você que isso aqui é uma árvore. Porque Deus, quando Ele fez você, Ele já viu o fim da sua vida. Então Ele sabe aonde você vai chegar e o que Ele quer para você, e Ele vai te guiar. Você não sabe. Então você vai para Ele, se relaciona com Ele, Ele vai revelar para você o seu propósito. E quando você começar a entender, vai brotar uma alegria, vai brotar um gozo na sua vida, que Deus vai começar a tornar você desprendido e despreocupado. Porque quando você entende o propósito, você vai ver que Ele te sustenta. Ele sustenta esse universo inteiro, não falta nada para nenhum bicho. Ainda mais para nós que somos humanos, que Ele se fez homem para pagar nossa dívida. Se vós que sois bons, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais a vosso Pai Celestial. Então Deus quer te dar a entender o que é que você tem. E o diabo não quer que você entenda, porque se você entender, você traz problema para ele. Muito problema. Porque um homem sábio, irmãos, um homem que é instruído na palavra de Deus, ele perde o medo. E a força do diabo é o medo. Se ele quiser barrar você, ele põe medo em você.
A própria psicologia fala assim que as melhores coisas da vida estão após o medo. E olha que vencer medo não é fácil. Então você vê que quando você começa a confiar em Deus, Ele vai te impulsionando. E tem coisas que é você e Deus, ninguém pode entrar. E um passo errado vai levar você para um destino muito longe, mas um passo certo, Deus pega na sua mão e arrebenta com todos os seus inimigos. Por isso nós falamos, eu serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Quando você começa a compreender o impacto da obediência na sua vida, à medida em que você vai progredindo, você vai desejando, você vai se relacionando, Deus vai acrescentando o quê? Redenção na sua vida, porque você já foi justificado. Agora, aonde o diabo te acusava, ele não tem como mais te lançar no inferno pela condenação. Porém, ele pode reter o que Deus te prometeu, porque você pode ter nascido de novo e continuar servindo Ele. Então, como que eu sirvo o inimigo? Não fazendo o que Deus disse. Então, não tem mais a ver com salvação. Você é amado, você é aprovado e você é justo. Porém, o seu serviço é prestado mediante a voz que você ouve. A voz de Deus, se eu não escuto, está aqui. Não é para você chegar e querer cumprir tudo, mas à medida que você aprender, procure colocar em prática. É benefício para a sua vida. Deus não vai te condenar ou te acusar porque você não conseguiu, mas Ele não tem como interferir o diabo de agir porque você errou. Porque as nossas escolhas têm consequências. Vocês estão entendendo? Então a obediência não é para você ser bom ou ser salvo ou isso aquilo. É para você fechar um teto. Imagina que você mora hoje numa casa que ela tem vários buracos. Aqui, ó. Cada isopor desse aqui é uma brecha. Então, cada vez, só que quando você nasce de novo, está tudo sempre aberto. Quando você obedece, faz uma coisa, Deus vai lá, tá, o diabo não passa. Você obedece, o diabo vai lá, Deus tá. Até ele fechar tudo. Quando ele fechar tudo, o diabo não tem por onde atacar a sua vida. O que ele vai fazer? Ele vai mexer em volta. Então, ele vai começar a mexer com as pessoas à sua volta, para que elas venham, ataquem você, e você abre uma porta emocional de ferida, por exemplo. Porque ele tem que entrar no seu coração, porque Deus já entrou e encheu. Aí o que acontece? Você está blindado e você tem um fruto do Espírito que chama-se alegria. Então o diabo tem que vir bater ali para gerar uma ferida e fazer você fazer aquela ferida crescer pensando no problema. E aí quando ele fez isso, ele conseguiu entrar. Ele entrou, ele vai fazer com que você, se você não discernir a tempo, ele vai fazer com que você comece a nutrir aquilo para ele estabelecer uma morada ali. E aí ele vai roubar de você aquilo que você tem direito em Deus. Porque quando você está com o emocional doído, parece que nada está certo. Olha para você ver, quantas vezes a gente não acorda mal e a gente parece que nada está legal, a gente dá coisa nos outros, não tem nada a ver. Sabe, então Jesus quer nos livrar dessas coisas, desses murmúrios, desses problemas, dessa nossa brutalidade. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente até não queria, mas parece que é mais forte do que nós. Então às vezes eu não me conheço tão bem quanto eu pensei que me conhecia. Então o Senhor quer resolver isso em mim. E Ele faz isso através da minha consciência da justiça. Então quando você sabe que você é justificado, e justificado é passivo. Eu posso justificar alguém quando eu sou ativo, eu faço algo e alguém é justificado. Eu posso ser justificado quando alguém fez e eu recebo o que ele fez. Vocês entenderam? Quer que eu repita? Quando eu faço ação, por exemplo, eu sou uma pessoa que, eu sou um juiz. Aí o Leandro vem até mim, ele tem uma causa. O que acontece? Tony, julga a minha causa. Julguei. O Leandro está com os documentos certinho, então ele foi aprovado. A aprovação do Leandro não veio por causa dele, veio porque eu autorizei. O juiz autorizou o Leandro e reconheceu ele como justo, como certo. Está claro isso? Sim. Agora, o contrário, se o Leandro fosse juiz e eu fosse a pessoa que precisasse do serviço dele, Leandro, julga minha causa. Aí o Leandro foi, analisou, justificou. Eu dependi do serviço dele, então eu fui justificado. Quando eu ajo, eu sou o ativo. Quando eu sofro a ação, eu sou o passivo. Entenderam agora? Leandro? Tudo que você faz ativamente. Você come, você bebe, você dorme. Você fez.
Aí quando você não faz direto, você, por exemplo, é difícil de explicar assim, mas de uma forma geral ficou claro. Depois eu já catei uma ramela sua também. Tá, a ideia é que Deus fez algo, você não faz algo para merecer a justiça. Jesus fez, você recebe o que Ele fez. Resumindo, é assim: não tem nada que você possa fazer para alcançar o que Jesus alcançou de graça para você. Você pode tentar, pode se esforçar, isso e aquilo. Você nunca vai ser justificado aos olhos de Deus pelo que você faz. A justificação vem só pela fé. Agora, a redenção da sua vida vem pela sua resposta ao que Jesus fez. Então Deus vai responder respostas agora. Porque como você tem uma natureza justa, você tem condição e justiça para Deus te abençoar. Quer que eu repita? Porque o que acontece? Quando você andava na carne, quando você era carnal, não tinha nascido de novo, você não tem justiça. Você tem solteiro. E aí Deus me ajuda, Deus me abençoe, Deus não faz nada. E às vezes até faz. Aí o que acontece? Passa um tempo, passa outro, você não muda. Você recebeu uma bênção, mas você continua sendo aquela pessoa ruim. Só que quando você recebeu Cristo pela fé, aquela sementinha de justiça torna você justo diante de Deus. Você não fez nada, Deus já olha para você e dá aquele sorriso, porque Ele não vê você como uma semente, você como um filho maduro já. Deus já vê o fim das suas coisas. Ele não está vendo você tendo que trabalhar na segunda-feira, não tendo mais nada. Porque agora que você se tornou filho dele, Ele sabe que Ele tem tudo e tudo é seu. Ele sabe, mas você ainda não sabe. Então Ele tem que te ensinar como que você pega as coisas, porque as coisas de Deus são as coisas do alto, e traz para a terra. Vem o teu reino, fala da justiça de Deus. Faça a tua vontade, fala da minha obediência. Assim na terra como no céu. Então Deus não vai justificar você pela sua obediência. Ele vai abençoar, ou seja, Ele vai responder você quando você executar o que Ele te instrui. Então se eu não fizer, Deus não vai abençoar. Você pode receber bênçãos da parte de Deus sem a sua obediência. Porém você não tem a proteção dele, porque o diabo pode chegar a qualquer momento e tirar das suas mãos. O diabo só pode tocar naquilo que Deus não tem como dele. Então, por exemplo, tudo que você traz para Deus, que nem o Caio foi apresentado na igreja, não foi? Então, apresentei o Caio na igreja, então você consagrou o Caio ao Senhor. Quando vocês fizeram isso, ainda que o diabo possa mexer aquilo, ele é de Deus. Então, qual é agora a proteção do Caio maior? Quando você e o Betão, como pais, fecharem as brechas, porque o inimigo entra para atacar ele por vocês, ele passa por vocês. Lembra que nós somos portais? Que eu falei? Então, Deus precisa, Jesus falou o quê? Eu sou a porta. Aquele que entra, João 10, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então veja, dá para você entrar por ele. Como que eu entro por ele? Praticando o que ele ensinou. Ele é a porta, ele é a palavra. Eu peguei a palavra, tá assim, vou fazer? Fiz. Deus vem a favor sobre mim, porque eu pisei a favor de Deus. Aí Deus diz, Jesus fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, não vou fazer. Deus me abençoou. Aí o que acontece? Eu não entrei no lugar onde Deus atua, eu entrei no lugar onde a desobediência tem o quê? Um teto do inimigo. A palavra fala em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então quando eu desobedeço o Senhor, o diabo tem direito de atuar na minha vida e reter as minhas bênçãos. Por quê? Porque ele é um acusador. Ele é alguém que tem direito a essa lei de Deus que ele conhece bem, para chegar diante de Deus e te acusar. Mas tem uma boa notícia. Abre comigo em 1 João. Lá no final, lá, depois de Hebreus, né? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 1 João. Você vai achar lá. 1 João, capítulo 1. Show? sim. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora olha a boa notícia, verso 2, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então olha que bacana, esse justo que te justificou, ele está ao lado do Pai, para quando o acusador chegar lá, para te acusar, ele seja o seu advogado. Porque todo aquele que tem uma lei e ele é julgado, ele precisa de um advogado, porque sem advogado ninguém se defende. Concorda? Então Jesus, ele é o nosso advogado. E por que nós temos um advogado? Porque certamente nós não somos boas coisas, porque quem é boa coisa precisa de advogado. Não é verdade? Então, se você é bom, graças a Deus. Agora, se você não é, tem Jesus Cristo para você. Eu preciso de Jesus Cristo. Né? Porque nós falhamos, irmãos. Aí o diabo pega, a lei de Deus fala aqui, ó, não está obedecendo. Vou tomar as coisas dele. E Deus é tão justo que ele é justo até com o diabo. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz uma coisa, quem não faz outra coisa tem direito à morte, à desgraça, essas coisas. Então o diabo chega e acusa, está errado, eu vou tomar. E Deus fala, vai. E aí o que acontece? Antes Deus manda um profeta e fala, fulano faz isso. Ah, mas fulano faz isso, manda 2, 3 vezes. Não faz, acabou, Deus avisou. Aí o diabo vem em tudo. Meu Deus, o que vai acontecer? Deus sempre vai avisar você porque você é filho. Fulano faz isso. Fulano faz isso. Ah, mas por quê? Se você ficar questionando muito, por muito tempo, daqui a pouco o diabo vem à sua frente. Sempre que você ouvir um profeta, considere, leve em oração. A melhor coisa que você faz é levar em oração. Leve em oração, Deus fala comigo. Ou então manda alguém para confirmar isso, pelo amor de Deus. Alguém, se o recado for de Deus, alguém vai confirmar para você. Ou então o próprio Deus vai desenhar para você, vai te dar um sonho, vai falar alguma coisa, mas você vai entender que foi ele que falou. Aí você vai lá e responde o que ele fala, e aí vai acontecer o quê? O quadradinho desse vai ser fechado, o diabo não vai tomar. Porque Jesus, ele é o seu advogado, então ele, como sendo seu filho, seu pai, quer dizer, né, ele é assim com você, ó, truca, amor, amigo, ele vai te avisar, falando, tá lá. Pode ser que ele não use a melhor coisa do mundo para falar com você, mas ele vai falar. Então considere. E o advogado, irmãos, ele vem justamente para combater as ações do inimigo. Porque o inimigo não pode mais te condenar. Ele pode só reter as suas coisas. Você é justo agora. A única coisa que pode te condenar é você nunca frutificar na sua vida. Aí é o que as pessoas falam de perder salvação. Perde mesmo. Porque Deus te chama. E aí você não está frutificando, não está progredindo. Tem um tempo para isso. A hora que você relaxou, não quer mais saber de Deus, isso e aquilo, você saiu, não está dando mais nada de você. Tem que ter atenção. Porque às vezes o diabo está sugando você por dentro. Então assim, alegre-se se você está desejando Deus em meio às lutas, alegre-se, porque o Senhor é que está te chamando e te dá essa força. Sabe? Então assim, você está vendo que a luta está grande, mas se Deus ainda está te chamando, é ótimo motivo para você. Só que se você não responder ali no coração, no jejum, na meditação na palavra, é para Deus te encher, o diabo enche. Tudo que Deus não enche, o diabo enche. Tudo que eu não dou para Deus é do diabo. Porque Deus comprou tudo, mas Ele deixa você como um mordomo, como a Janine falou conosco. Então se eu não honro o Senhor, eu vou honrar o inimigo. E eu vou honrar da forma que Ele propôs para eu honrar. Então, aqui é o que o João falou. Não tem como eu andar na luz, eu estar na luz e andar nas trevas. Como que Deus vai me respaldar? Então isso vai exigir de mim dor, porque Jesus sofreu. Jesus sofreu, eu não vou deixar de sofrer. Jesus falou assim, Pai, se possível, é fato de me esse cálice, eu não quero ir para a cruz, mas não seja feita a minha vontade, Senhor. Poxa, não tem jeito. Nós vamos chocar, nós vamos passar um vai ser espeto, outro vai esmirilho. Tem uns que você vai espetar, tem uns que vão esmirilhar você. Mas a ideia é que daqui a pouco nós estamos juntos e unidos, nós vamos caminhar num propósito só. Amém. Então tem coisas que a gente não vai conseguir se sintonizar se a gente olhar um para o outro segundo a carne. Nós temos que olhar que Jesus deu a sua vida em favor de toda a igreja.
E essa vida que Ele deu é para nos tornar um com Ele. Então, a Sueli foi por Cristo, Cristo morreu por ela, morreu por a Geni, morreu pela Grazi. Então eu não posso olhar para a Grazi com olhares de condenação, tipo assim, você não presta, você não sei o quê. Sempre Jesus dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta chance. Então eu não posso rejeitar quem Jesus aceitou. Eu não posso. É Ele que pode. Então se Ele quiser reprovar, Ele reprova. Eu não posso. Mas eu posso o quê? Disciplinar. Eu sou pastor. Então eu estou aqui, vocês estão sob responsabilidade para disciplinar vocês. Posso puxar a orelha de vocês. Porque se eu não fizer, Jesus vai cobrar de mim. Então o fato é que a pessoa, nós, como pessoas, nós temos um advogado e nós podemos constantemente acessar. Então o fato é que, para nós fecharmos aqui, vai comigo agora em Romanos, de novo, volta lá para Romanos, vocês estão aí não? Para nós fecharmos aqui, Romanos capítulo 8. Versículo 31, nós vamos encerrar o nosso culto aqui com essas palavras. Romanos, quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Então aqui, o Senhor quer falar para vocês, grave essas palavras no seu coração. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, não é porque você está sentindo alguma coisa, que você está pensando alguma coisa, que Deus reprovou você ou que Deus não está mais contigo. Os seus sentimentos, eles são abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela supera qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer incerteza, qualquer erro, qualquer coisa que você tiver sentindo. Ela supera. Então o amor de Deus, ele passa isso. E você é filho. Ninguém disciplina o seu filho e para de amar. Muito pelo contrário, você muitas vezes não quer disciplinar. Mas você sabe que ele, você sabe o crescimento dele. Então você tem que falar. Não é verdade? Então, o que o Senhor quer deixar claro para nós aqui hoje? Você é amado, você foi justificado, e Ele te dá nas mãos a responsabilidade de começar a fechar os tetos da sua vida, a colocar os quadradinhos. Ele vai te instruindo passo a passo, Ele vai andar com você, Ele vai injetar em você a alegria que você precisa da salvação. Ele vai colocar em você todas aquelas coisas que você não sabe nem por onde começar. Ele vai te guiar. Que o medo nunca mais se apodere do seu coração. Porque você foi comprado, você custou caro. O diabo vem para roubar o seu valor, mas você é valioso. Você valeu a vida do Filho de Deus. Você valeu o Filho do ser imortal desse universo. Daquele que nunca precisou experimentar a morte, mas por amor de você ele falou, eu vou. Então jamais aceite qualquer palavra contrária ao que Deus diz para você. Existem palavras que, se eu e você guardarmos no nosso coração, vai proteger as nossas emoções dos ataques do mal. Então, quando você puder, memorize versículos como esse. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Alguém vem falar, nada pode me separar do amor de Deus. Memorize isso. Vai o quê? Estabelecer o seu pensamento na palavra de Deus. O que acontece? Vai guardar o seu coração. Amém? Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por essa noite, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é aquele que cuida da tua igreja, é aquele que renova, aquele que inunda e limpa, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque grandes coisas o Senhor fez hoje. Obrigado porque o Senhor tem agido maravilhosamente no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos restaura, aquele que cuida de nós. E que o Senhor venha nos conduzir, papai, aos passos que Ele vai nos dar.
Se é perdão, que nós expressamos perdão. Se é perdoar, que nós possamos liberar o perdão. Se é, papai, qualquer outra coisa que o Senhor venha fazer, nos dá segurança, nos dá força, nos dá, papai, a condição de andarmos na luz como também o Senhor está. Porque nós somos teus filhos e filhos da luz. O Senhor nos chama sal da terra e luz do mundo. Então que a tua glória venha brilhar em nós venhamos a ser batizados no temor do Senhor, papai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar na volta para casa, abençoar esse tempo de comunhão que nós teremos agora. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém, querido? Amém. Gia Carlos, um abração, Deus te abençoe.